Doutora Adriana, já está na linha? Tudo bem. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O Jornal da Rede Alesp agora vai falar com a doutora Adriana Perrone, que vai falar sobre o direito à igualdade da mulher. Bom dia, doutora Adriana Perrone, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. E eu quero abrir aqui a nossa entrevista perguntando para a senhora o seguinte: em pleno século XXI, ainda se fala sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. De forma prática, quais são as principais diferenças no dia a dia? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tive um probleminha na conexão, mas acho que agora resolveu. Com certeza. Com certeza, embora seja uma luta de muitos e muitos anos, ainda existe uma diferença entre o tratamento entre homem e mulher muito gritante ainda nos dias atuais. De modo prático, nós viemos de uma sociedade que tem uma cultura de que homem e mulher têm funções e direitos e deveres diferentes, né? A gente vem de uma cultura patriarcal, e isso se reflete no nosso dia a dia, onde desde pequenos somos segmentados em ter coisa de homem e coisa de mulher, né? E mesmo com toda essa evolução que tivemos, isso ainda é uma realidade no nosso país, e é por isso que nós buscamos essa igualdade de seres humanos. Doutora Adriana, é Lilian que fala. Bom dia, obrigada por ter aceito o convite para participar aqui dessa entrevista. E falando sobre igualdade de homens e de mulher, vamos falar um pouquinho na esfera jurídica e na esfera também advocatícia. A senhora como advogada, a senhora sente alguma diferenciação dos colegas ou nesse âmbito, nessa profissão, já existe um pouco de respeito já e igualdade entre vocês? Bom dia, Lilian. Gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Ainda existe alguma diferença, ainda existe muita diferença, apesar de a gente ter avançado muito nisso. Em muitos lugares a gente ainda encontra alguns empecilhos para que a gente tenha uma igualdade plena, mesmo dentro da advocacia. Eu entendo que nos últimos anos a gente teve uma evolução, inclusive na nossa gestão atual da OAB São Paulo, por exemplo, onde muitas mulheres fizeram parte da chapa que hoje está à frente da OAB. E a abertura para a mulher dentro da OAB tem sido muito grande. Nós temos tido muita palavra, muita voz, e eu acredito que essa igualdade substancial de ser humano é algo que a gente vem buscando e a cada dia vem se fortalecendo dentro das OABs e dentro da estrutura do judiciário e da advocacia. Mas ainda existem algumas diferenças de tratamento, sim. Ô, doutora Adriana... Oi, desculpa, pode continuar. Com todo esse movimento que vem sendo feito e que vem sendo propiciado, e essa voz que as mulheres têm ganhado dentro desse espaço tem mudado muito. Nós temos vários projetos que falam, inclusive, da integração entre o feminino e o masculino. Eu sou secretária da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo. Inclusive, nós temos um projeto em andamento que fala sobre isso, sobre a integração entre homens e mulheres para a construção de uma sociedade justa em pé de igualdade real. E, doutora Adriana, a diferenciação entre homens e mulheres hoje dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, existe alguma lei que protege e pune essa diferenciação? Então, na verdade, desde muitos anos atrás, desde o começo do século, existem leis, convenções e meios legislativos que tentam regular essa diferença entre homem e mulher, principalmente dentro do âmbito do trabalho. O Brasil ele é signatário de várias convenções que trazem essa igualdade para dentro do trabalho e dentro também do direito criminal e outras áreas do direito. Nós temos leis criadas, várias, para suprir essa desigualdade, mas a desigualdade é algo muito mais abrangente do que uma punição legislativa, tem um âmbito mais educacional. Ela tem que ser algo ensinado e
e vivido entre as partes para que haja uma efetividade dessas leis. Por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi criada e é a maior lei, é considerada a terceira melhor lei que traz essa segurança jurídica para a mulher no caso de violência doméstica. Contudo, a gente tem uma efetividade dela muito pequena, porque tem que passar pelo âmbito da integralização disso tudo dentro das pessoas. As pessoas precisam ser não só punidas, mas educadas a entender por que essa dinâmica de violência acontece. Assim também acontece nas leis trabalhistas, que acabam todas tendo pouca efetividade, apesar de serem leis muito bem elaboradas e que poderiam ser muito bem aplicadas. Oi, desculpa, pode falar. Doutora, eu estou escutando aqui a senhora explicando algumas coisas. A senhora enfatizou a importância da questão educacional, né? E eu fico pensando um pouco, tentando achar um pouco a raiz do problema, o quanto não está enraizado culturalmente essa diferenciação entre mulher e homem. Aí eu fico pensando também nas próprias famílias, né? Quantas vezes a gente não vê ali os pais, né, com o seu filho, e aí às vezes tem um casal, né? Então os pais brincam que o menininho já começou a namorar. O menininho tem 5 anos de idade, mas já ficam brincando, né, com os amigos. Olha, já começou a namorar. Já a menininha, mas ela só vai namorar depois que ela tiver 18 anos, quer dizer, parece que às vezes até na formação cultural das famílias, a gente não sabe lidar com essa coisa de igualdade. A gente já diferencia os nossos filhos quando eles são crianças. E, obviamente, que essa questão educacional vai transformar em jovens, né, em adultos, que às vezes vão diferenciar e não saber lidar com a igualdade entre mulheres e homens, né? Olha, com certeza é uma questão cultural. Na verdade, existem estudos que comprovam que nossa natureza não era isonômica, que no começo da civilização, homens e mulheres não tinham essa diferenciação de papéis. Era tudo feito de forma realmente igualitária. Quando veio a questão da agricultura, a questão financeira mesmo, começou a ter essa diferenciação. Então, é uma raiz histórica de muito tempo que está dentro das pessoas e isso tem que ser trabalhado e educado. Eu não digo que só os pais educam seus filhos, mas muitas mães também têm essa visão. Então, vem também do nosso papel de, enquanto mulher, nos colocarmos dentro do papel da sociedade. O papel não da mulher frágil, mas daquela que tem o seu espaço dentro da sociedade e dentro daquilo que ela está habilitada para exercer no mercado, seja no mercado do trabalho, seja dentro da família, porque não há problema algum de que por um momento a mulher seja a que sai para trabalhar e o homem fique dentro de casa cuidando dos filhos. Mas essa cultura patriarcal faz com que isso se torne algo muito difícil. Doutora Adriana, o artigo 5º da Constituição Federal, que foi nossa Constituição, considerada a primeira Constituição democrática em 1988, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de quaisquer gêneros, né? E a gente sabe que foi apenas de uns anos para cá que a mulher vai obtendo gradativamente o espaço e hoje é considerado mais de 50% dos lares aqui do Brasil são as mulheres que arcam com maior valor. A pergunta para a senhora em relação a esse meu posicionamento seria: como é que o direito hoje ele está atuando para garantir a igualdade entre homem e entre mulher? Então, na verdade, a Constituição ela traz a igualdade, mas aí ela traz uma válvula de escape que sempre acabou sendo usada para que essa desigualdade fosse tutelada, porque homens e mulheres são iguais na medida das desigualdades que existem entre eles. Então, essa fragilidade feminina sempre foi algo. A fragilidade de compleição física feminina sempre foi algo usado como desculpa para que as mulheres não assumissem certos cargos, para que mulheres fossem tuteladas de forma diferente. A
como eu disse, existem muitas legislações que trazem hoje para o mundo jurídico como você tentar sanar essas desigualdades. Mas não adianta nada da gente usar da legislação sem ter essa questão da educação. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem, sim, leis trabalhistas que garantem o direito da mulher, por exemplo, que gestou a licença maternidade, a não ser demitida nos próximos 6 meses. Existem a Lei Maria da Penha, que foi uma grande conquista, que, na verdade, veio de mecanismos internacionais, mas que ainda precisa ser muito ajustada. Por exemplo, a gente à medida que vão surgindo na sociedade questões, vão se criando legislações. No meu entender e a minha opinião é que nós temos uma legislação muito boa que já supre toda essa desigualdade. O que falta é a questão de que isso seja visto como tratar seres humanos iguais, independente de qualquer coisa. Porque na mesma medida que a mulher tem uma fragilidade física um pouco menor, maior, né, uma fragilidade maior física, uma complexão física que não dá para trabalhar em alguns mercados de trabalho. Por outro lado, ela tem pode ter o psicológico um pouco mais preparado para trabalhar em outras situações que o homem. Então, ou seja, é tudo uma questão de ajuste entre a questão do trabalho feminino masculino, a questão da convivência masculina e feminina dentro de um lar. Então, eu acho que isso tudo tem que ser ajustado e que tem que ser olhado as famílias e os seres humanos como seres humanos, sem essa distinção real. E para que a Constituição Federal realmente traga aquilo que está escrito na letra da lei, que é a igualdade substancial e real. Doutora Adriana, quando a gente fala dessa desigualdade da relação homem e mulher, não tem como a gente não falar sobre o assédio que muitas mulheres sofrem nas ruas, no transporte público, dentro das empresas onde elas trabalham. Como que está a situação do assédio em relação à mulher hoje em dia? A situação continua bastante grave, mas tem tido avanços na punição dessas pessoas que cometem o assédio contra as mulheres? Então, na questão do assédio, sempre que surge uma necessidade mais substancial, são criadas leis para suprir essa necessidade da sociedade. Nós tivemos lá aquela questão do assédio que aconteceu dentro do ônibus, que gerou muita polêmica, né? E aí foram criadas leis municipais para que esse assediador fosse, de uma maneira mais eficaz e mais rápida, identificado e punido. Nós temos no direito penal, o artigo 206A do Código Penal, ele fala sobre a figura do assédio. E isso já vem do Código Penal. Então, a gente já tem uma lei que tipificava isso antes de todos esses acontecimentos, que deve ser aplicada, que está tipificada como os crimes de importunação sexual. Além disso, a lei trabalhista trouxe também novas tipificações de crimes de assédio sexual no trabalho, em que a gente pode utilizar dessa legislação no caso de assédio dentro do ambiente de trabalho. Eu vejo que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pune isso dentro do ambiente doméstico, porque hoje não é só agressão física que é tipificada na Lei Maria da Penha, ela cobre 5 tipos de violências diferentes, que é a violência moral, a violência física, a violência patrimonial, enfim, é uma tipificação bem ampla dentro do direito penal. Mas, no fundo, tudo isso teria que estar compilado de um jeito que não ficasse setorizado. Porque, por exemplo, a lei penal, ela é tipificadora de um jeito que você não pode usar de analogia para aplicar em outros casos. Então, aquilo fica algo muito restrito.
Então, a coibição desse tipo de assédio deveria ser algo mais amplo, deveria abarcar todos os lugares. Por exemplo, uma mulher é assediada dentro de casa, ela é acobertada pela Lei Maria da Penha. Ela é assediada em um outro lugar, a gente vai usar o Código Penal, o artigo 216-A, mas a Lei Maria da Penha, ela tem subsídios muito melhores e maiores para que esse agente causador seja punido de uma forma mais rápida. Então, por que não fazer uma lei ampla e geral que abarque não só o assédio da mulher, mas também o assédio do homem? A gente sabe que é menor, que isso tem uma abrangência muito pequena, mas isso existe. Eu tenho no meu escritório casos de homens assediados, de homens violentados. Então, eu acredito que essa lei deve abranger todos os seres humanos, não só a mulher ou o homem especificamente. Então, eu acredito que esse seja um marco regulatório para que isso tudo tenha uma efetividade real. Então, doutora, por tudo isso que a senhora está nos contando aqui, novamente a gente cai naquela coisa da educação, né? A senhora está dizendo que até mesmo homens às vezes sofrem assédio. Então, quer dizer, a gente precisa talvez lidar com a educação melhor, desde a base ali, desde as crianças, para entender que toda pessoa, seja homem, seja mulher, independentemente do gênero, é um ser humano, né? Tá faltando um pouco mais de amadurecimento das pessoas em relação a isso, né? Com certeza. Toda agressão tem uma reação contrária e todo agressor, e todo agredido, ele acaba virando um agressor. Por exemplo, nós temos o movimento feminista, que agora gerou o movimento dos homens contra esse. Por quê? Porque veio algo de uma maneira tão violenta que os homens foram perdendo espaços. Então, eles precisam reassumir o espaço deles dentro da sociedade. O que a gente precisa entender é que uma sociedade não se faz só de homem ou só de mulher. Nós somos nós somos a união do homem e da mulher. O nosso organismo, a nossa pessoa é metade homem, metade mulher. Sem isso, a gente não estaria aqui hoje. Então, é preciso entender que é necessário a união dessas forças. E isso, sem passar pela educação, é impossível. Então, a base de tudo isso realmente vem da educação. Vem da conscientização dos nossos pequenos, desde a escola até a educação para aqueles que cometem violência. Por exemplo, a Lei Maria da Penha agora, recentemente, teve uma inovação que foi que todo agressor vai ter que passar necessariamente por um exame psicológico e por aulas que falam sobre isso. Então, eu acho que já foi uma grande inovação para que essa lei tenha efetividade. E eu sempre, assim, eu sou uma estudiosa do direito penal há muito tempo, e eu sempre entendi que não tem como ressocializar as pessoas sem que haja essa questão da reeducação e da educação desde o princípio. Doutora Adriana Perrone, advogada especializada em postura sistêmica, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui no Jornal da Rede Alesp, por todas as informações que a senhora nos trouxe, viu? Eu é que agradeço muito a oportunidade e fico à disposição para qualquer coisa. Obrigado, bom dia.